Com Wagner Love e Bozelli no elenco, Corinthians não deveria trazer Jô. Com Wagner Love e Bozelli no elenco, Corinthians não deveria trazer Jô. Você acha que essa frase é verdadeira ou falsa, Ale Oliveira? Começou comigo? O que aconteceu? aconteceu? É que você tá com bigode, eu achei que era outra pessoa. Se eu soubesse, não, tinha parece deixado... o Márcio Bernardes mesmo. Não. Teremos Márcio Bernardes e Zeca Camargo no mesmo show? Bonito. Como a Transamérica melhorou também, vamos falar a verdade, hein? De um tempo pra cá, melhorou muito. Mas tem do Márcio que é maravilhoso. Isso. Cara, eu acho que vai depender muito, porque também já ouvi falar que tem uns times como o Mauro gosta de dizer, no mundo árabe, que tá afim do Jô. Então, precisa ver se é um negócio de ocasião. Tecnicamente falando, sem levar em consideração o dinheiro, tá? Eu tô falando que teria que ser um negócio de ocasião, mas não vou levar em consideração a grana, pra gente falar do nível técnico aí e tal. Eu traria o Jô. Pra mim, o Jô é melhor do que as duas opções que o Corinthians tem nesse momento. Agora, se for para gastar um grande dinheiro, se tiver uma concorrência de alguém, como parece que vai ter e tal, aí já não. Mas se for um negócio de ocasião, pensando em campo e bola, sim para o Jô. O Iago Oliveira diz que é verdadeiro, para ele então o Corinthians não deveria trazer o Jô. O Felipe William manda falso. O Matheus Borges diz verdadeiro. O Itamar Medeiros fala assim, falsão. É importante lembrar, né, que o Corinthians anunciou um déficit recorde no ano de 2019, né? Então, assim, Mauro Betting, tem essa questão técnica, tem a questão do elenco. Vamos lá, com Wagner Love e Bozelli no elenco, o Corinthians não deveria trazer Jô. Até o negócio que eu falei ontem... não. Perdão. Falei sobre isso ontem no outro centro de custo. Mas... Perdão, porque ainda quando você tá no centro de custo, você tá num estúdio e tá no outro. Agora você fica no mesmo, né? Então, perdão, gente. Comecei falando... de novo, esse assunto agora que eu lembrei que não foi bem aqui. Mas, enfim. É mais ou menos na linha do Alê. Tecnicamente, até pela história maravilhosa do Jô no Corinthians, o jogador mais jovem a fazer um gol pelo Timão lá em 2004 com o Tite, né? A fantástica passagem dele no época do Corinthians em 2017, o cara de seleção brasileira, o cara fundamental na conquista da América do Galo, artilheiro da Libertadores em 2013. Mas já faz tempo, sim, mas foi 2017 agora que ele foi muito bem no Corinthians, e toda a identificação que ele tem, a família tem com o Corinthians, tudo facilita. Como jogador, não tem a dúvida, caberia no Corinthians ainda fácil em muitas equipes do Brasil. Agora, a questão é essa que o Alê falou e que para mim torna a questão falsa. Não acho que seja a prioridade nesse momento conturbado e instável do Corinthians em campo, e é muito pior fora dele. Claro que um jogador com a experiência, com a identidade de Corinthians que tem ele, sempre ajuda. Mas você tendo já o Bozelli, que eu acho bom jogador, você tendo, e também campeão da América, você tendo Wagner Love, campeoníssimo pela carreira, também bom jogador e que pode fazer outras funções, até eventualmente jogando junto. O Bozelli e o Love, e eventualmente o Jô, se viesse, poderia também encaixar de algum jeito. Eu acredito que não seja prioritário para o Corinthians, tá? Por isso que eu coloco falso no sentido de que não é prioridade, mas principalmente pela dificuldade financeira. Agora, se houver um arranjo, ele vier ganhando menos e tal, aí dá para conversar. Não, só para o Mauro, então é verdadeiro, né? Com Wagner Love e Bozelli no elenco, o Corinthians não deveria trazer. É isso. Eu não li a frase, não entendi, sou uma anta, mas é isso mesmo. Ponto para o Luizinho. Vocês entenderam, só que eu ia no gabarito errar, evidentemente, no Enem, quando tivermos Enem, se tivermos planeta ainda. O Jô tá com 33 anos de idade. Oi, Ale. O Mauro que... eu até falei isso em algum lugar aí, uma dessas poucas lives que estamos fazendo nesse período, né, de quarentena. Eu falo em todos os lugares, mas falei recentemente que o Mauro é o principal jornalista esportivo que eu conheço, né? Obrigado, como comentarista e tal. Mas às vezes, quando ele comenta, depois precisa passar o os melhores momentos, só pega uns trechos só do que ele fala, para o pessoal depois entender. E outra crítica, já que eu tô nessa Sextou, fase, hein? Sextou. Hoje ele tá com tudo. Hoje é dia. O André Henning, ele é um cachorro maldito, isso muita gente já sabe, enfim. Ele não pode hoje abrir a Wikipédia dele, senão vai dar aquele rolo que deu. Então ferrou, irmão. Então esquece.
Estamos comprometidos. Ô, André, eu não sei se você abriu para verificar a idade, mas eu ia passar aqui então para a galera. Eu já passo a informação para todo mundo. Olha, o Wagner Love vai completar 36 anos mês que vem, dia 11 de junho. O Mauro Bozelli completa hoje, dia 22 de maio, 35 anos de idade. Parabéns ao Bozelli. E o Jô completou recentemente 33 anos, André. Cabeça de Rolon, ele está para o Wikipédia como eu estou para o Xvideos ultimamente. Ele não... Perdão? Ele não consegue, sabe, distanciar. Mas você já zerou os vídeos lá, né? Outra vez, já estou na segunda temporada. Todos? Opa! Todos. Olha aqui, ó. Ô, Luizinho, eu vou... idade, tá? O Jô vai ter um pouquinho mais na teoria de longevidade. O Jô é um cara que se recuperou de um momento que ele tava meio Ale Oliveira, perdido no mundo e tal. E é um cara que se cuidou bastante, inclusive nos surpreendeu muito quando ele volta daquela vez que ele chega e fica lá uns 2, 3 meses. Quando ele entra voando, né, cara? Então ele tem que ser cuidado pelo que a gente sabe. Agora, o Luizinho, eu não sei, cara. Deve ser realmente um mau humor daqueles muito maior do que eu tô acostumado, porque eu não consigo, cara, na minha cabeça não entra essa história de estar falando em contratar jogador nessa situação. Primeiro que os clubes estão todos indo pro buraco, com uma ou outra exceção, falando em contratar jogador que, na teoria, tem salários caros, e aí já tô indo também no Yaya, hoje, sei lá... o euro deve estar hoje R$19, sei lá. Então, assim... E, cara, ainda existe real. Pois é. Então, assim, eu vou deixar de lado a parte financeira, que nem o Ale falou. Se for uma oportunidade, né? Se o cara quiser vir, tal, financeiramente couber, ok. Mas eu não acho que essa seja a prioridade nesse momento. Agora, é um cara que tem identificação, é um cara que... Você sabe o que ele vai te entregar... você dá um desconto porque o tempo passou um pouquinho, tal. Quando que ele sai do Corinthians de novo? Ele saiu do Corinthians em 2017, final de 2017. Exatamente. Então assim, ele é um outro jogador que vai chegar, é um jogador 3 anos envelhecido, né? Então, eu acho que se couber, se for uma ocasião, beleza. Não dá para ficar, a não ser... Não. Mas se você ia ficar cavucando para tentar, assim, porque assim, na situação atual é o seguinte, você tem os dois. Aí o jogo tá acabando o contrato. Você vai cavucar ou não vai cavucar? Vai dar uma olhada lá o que tem, o que não tem? Então, aí eu acho que é o seguinte, você tem que entender o que o Bozelli quer da vida, o que o Wagner quer da vida. Porque às vezes, no meio dessa pandemia, no meio dessa história, o Bozelli fala, eu a primeira chance que tiver vou para casa. Porque assim, esse negócio que a gente está vivendo... Ele está mexendo com o emocional, e que bom, de muita gente. Muita gente está reavaliando a vida, está reavaliando prioridades. Eu lembro de uma frase que o Ale Oliveira falou lá no começo dessa pandemia. Se a gente sair disso igual a gente entrou, deu errado. Porque as pessoas têm que, nesse momento, alguma coisa no comportamento, eu imagino que cada um de nós, seres humanos, vai mudar. Alguns vão mudar mais, outros vão mudar menos. Então, assim, um cara que está longe do país dele é um fator a se considerar. Eu tenho muitos amigos que moram fora do Brasil. Cara, muitos deles estão malucos para voltar para essa maluquice. Porque eles querem abraçar os familiares, eles querem estar junto. Então, em situações normais, eu não cavucaria para ir atrás do jogo. Mas... pode ser que seja o momento. Tem o negócio do contrato também do Love e do Bozelli que precisa ser levado em consideração também, né? O final do ano, né? Os dois ficam sem contrato e aí, eventualmente, quando a gente tem essa possibilidade de já pensar em 2021. O Humberto Martins... aquele? É o ator? Será? Nunca fez uma cena com camisa, o Humberto Martins. Uga, né? Assim, ele era... Aquele furinho no queixo aqui, assim, encantava a mulherada, né? Aquela época, né? Não só a mulherada. O que vocês estão falando, hein? Você não lembra do Humberto Martins? Eu não vejo novela. Também não. Eu sei que há muitos anos. A última que eu vi foi Roque Santeiro. Saudade do Roque Santeiro, da Regina Duarte.
Isso, nessa época que ela era só a viúva porcina. Ó, a melhor viúva do que namoradinha do país, eles se merecem. Bom, o Humberto Martins, ele mandou a seguinte mensagem: o Jô viria para brigar pelo posto de melhor centroavante do país. Vocês acham que é isso mesmo? Assim, o Jô no mercado, porque assim, o cara tá sem contrato lá no Japão, então é natural que a gente especule ele aqui no futebol brasileiro. Caso ele volte, ele voltaria com esse status para vocês, assim, de grande centroavante, de um dos melhores do país? Melhores do país, para mim, melhores do país. Não, eu acho que não, melhor do país não, mas tá ali entre os 5, vai. Entre os 5 eu acho que ele tá. Acompanha o relator. Então é uma contra, assim, se você traz, mesmo já tendo atacante, porque Love e Bozelli não estão entre os melhores, né? Não estão entre esses 5 melhores. Se você traz um cara que já automaticamente te coloca na condição de, você ter um dos melhores atacantes do futebol brasileiro, dos melhores centroavantes, passa a ser algo interessante, né? É que eu acho que mesmo com esse imbróglio aí da renovação, eu acho que o Jô não é um cara que vai sair barato de salário. Eu não sou o Homem Pelicano. Aliás, o Homem Pelicano quer fazer uma live comigo. Já vou avisando. Quem é? Jorge Nicola. Jorge Nicola é o Homem Pelicano. Se ele quiser fazer a live, eu faço a live, mas ele vai ter que falar a verdade que ele sabe, hein? Aí vai azedar o caldo aí, hein? Uma dessa ele fala o teu salário aí, o teu contrato, quantos anos e tudo mais. Isso. E cobra ele que tá faltando textos do livro da portuguesa dele. Tá atrasado. Aí, o que acontece? Que para falar quanto que vai ganhar esse, quanto ganha aquele, porque ele trabalha no imposto de renda. Mas eu tô imaginando que o Jô não venha por menos que quanto? Vai? 400 pau? 500 pau? Porque com a realidade alterada aí por conta do corona, a gente não sabe como serão os contratos pela frente. Acho que antes do corona seria isso mesmo, né? Porque na Arábia, se ele tiver uma propostinha da Arábia e ele estiver pensando ainda na parte financeira, às vezes o cara não tá mais pensando na parte financeira. Mas se ele tiver... Né, Lê? Porque mesmo o cara não pensando, né? O seu caso, por exemplo, você é um cara que tá com um bom na sombra, mesmo tendo perdido metade do patrimônio recentemente. Mas você continua. Mais que a metade. Se fosse metade, né? Mas você tá com o burro na sombra. Assim, aí o esporte interativo aqui aparece. É onde você gosta de trabalhar, onde você tem a minha companhia, tem a companhia do Zeca, do Piruquento, do Homem Babuíno, enfim, você tá em casa. Aí, mas tem o Formiga também, não esquece que tem o Formiga também. Mas aí, o que acontece? Você recebe uma proposta aqui para renovar. 100. Aí vem a Al-Kebab lá e te oferece 400. Mesmo você não pensando em dinheiro, é difícil você não falar, eu vou lá na Al-Kebab, vou ficar lá um aninho, depois eu volto. E até porque, né, André? Até porque ele vai lá no Al-Kebab, fica um ano... E depois tá todo mundo aqui de braços abertos querendo ele para pagar basicamente a mesma coisa que seria um ano, né, no ano anterior. Então, porque assim, essa é a realidade do futebol brasileiro muitas vezes, né? Parece que o status do cara sai, fica 3 anos e fica igual. O status do cara fica congelado, assim, o pessoal acha que vai voltar arrebentando, assim, e não são tantos os casos assim. E principalmente, olha, vou pegar um cara que é o Everton Ribeiro, que a gente já falou e elogiou muito nas últimas semanas aqui. Vamos recordar o primeiro ano dele no Flamengo, nem de perto foi o Everton Ribeiro dos anos seguintes, por conta dessa readaptação que ele teve. E já era muito bom, mas assim, ele agora é muito melhor do que era quando voltou, então é difícil, cara. Ainda mais os caras de mais idade, é difícil. Olha,